Olá, professor! Olá, professora! Estamos aqui com mais uma oportunidade de aprendizagem. Momento para trocarmos ideias, para dialogarmos. E agora vamos entender um pouco mais sobre interpretação e compreensão textual. Será que interpretar é a mesma coisa que compreender? Interpretar envolve um mergulho no texto, analisar a textualidade, a intertextualidade, as entrelinhas do texto. E compreender envolve o conhecimento prévio desse aluno na hora que ele está lendo o texto e também os contextos de produção, recepção e circulação desse texto. Além disso, verificaremos alguns conceitos básicos do ensino do português. O que é linguagem? Linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações. É uma atividade social e interativa. E o que é texto? Texto é unidade de sentido e de interação, que pode remeter a diversos gêneros, sempre vinculados a leituras ou escritas significativas. Por exemplo, livros de imagem, placas. Ainda que sejam apenas imagéticos, são textos, porque têm sentido e tem interação. E gênero discursivo? Ele é estruturado em tema, forma composicional e estilo, e ele sempre vai constituir uma ação social, sempre terá uma perspectiva para a sociedade. Será que é necessário escolher na escola um texto específico para se trabalhar com as séries iniciais? A Emília Ferreiro, uma pesquisadora da leitura, diz que não existe forma composicional privilegiada. Ela questiona: deve-se iniciar as crianças primeiro nos textos narrativos e depois paulatinamente em outros tipos de texto? A resposta é imediata. A exigência fundamental dos tempos modernos é circular entre diversos tipos de textos. Não existem textos privilegiados, mas sim exposição simultânea à diversidade, tal como é no caso da aquisição da língua oral. Ser leitor crítico e ter critérios para poder selecionar não são objetivos que possam ser postergados para os últimos anos do ensino fundamental. E por que devemos trabalhar com essa diversidade de gêneros? Será que isso é realmente importante, professor? Um outro documento, o Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa, diz que as práticas de linguagem são mediadas por instrumentos culturais e históricos, ou seja, por gêneros textuais. Se a escola investe no ensino dos gêneros, estará facilitando, portanto, a apropriação dos usos da língua. As provas de grande escala do Ministério da Educação também trabalham nessa perspectiva da interpretação e da compreensão textual. A matriz do SAEB, do INEP, diz que ler é uma atividade complexa, que faz amplas solicitações ao intelecto e às habilidades cognitivas superiores da mente, como reconhecer, identificar, agrupar, associar, relacionar, generalizar, abstrair, comparar, deduzir, inferir e hierarquizar. Não está em pauta apenas a simples decodificação, mas a apreensão de informações explícitas e implícitas e de sentidos subjacentes, e a construção de sentidos que dependem de conhecimentos prévios a respeito da língua, dos gêneros, das práticas sociais de interações, dos estilos, das formas de organização textual. E o que seria a compreensão leitora? Você já ouviu falar nesse termo? Segundo o glossário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, CEALI, vinculado ao UFMG, compreensão leitora é a faculdade, no sentido de capacidade cognitiva complexa, de entender os significados dos textos escritos. A pesquisadora Eni Orlandi, na obra Discurso e Leitura, diz que as habilidades leitoras são 3: inteligível, interpretável e compreensível. O inteligível é relacionado à decodificação e à informação. É um processo ligado à apropriação do sistema alfabético da língua. O interpretável está relacionado à textualidade, à coesão e à coerência. E o compreensível entende o texto como discurso, relacionado aos contextos, retoma o conhecimento prévio e a intertextualidade. Encerro com um poema de Mário Quintana. Para nossa reflexão, interpretação e compreensão. O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Esse texto me lembra uma passagem de Eclesiastes, que diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Certamente, esse é um tempo de cultivar e amar. Pensemos nisso, interpretemos e compreendemos os textos e a vida. Até a próxima oportunidade. Foi um prazer estar com vocês.